No momento em que a sede dos poderes foi invadida e começou ali um quebra-quebra, o Clezão sequer estava na praça. Ele estava no comércio dele e as câmeras de segurança mostram isso. Ele, no seu trajeto de volta, passou pelo local e foi preso na baciada que se fez naquele momento. Alega-se que todo mundo foi preso em razão do chamado crime multitudinário. Mas, no direito brasileiro, não existe crime multitudinário. E tanto a Constituição brasileira quanto o Código Penal brasileiro, e o Código Penal brasileiro ele tem quase 90 anos, Daniel, não é de ontem. A nossa Constituição, ela repete os primeiros dizeres do Código Penal. Não pode existir crime, nada pode ser considerado crime, nenhuma ação de uma pessoa pode ser criminalizada se não existir, antes dessa ação, uma lei aprovada antes dessa ação dizendo que esta ação é crime. E não existe no direito brasileiro o tal do crime multitudinário. Essa foi uma tese que o Ministério Público de São Paulo inventou para tentar condenar policiais no caso do chamado massacre do Carandiru. Mas essa tese não vingou. Essa tese nem poderia vingar, porque a Constituição manda. Não pode existir crime sem uma lei anterior. E o único momento que o Código Penal fala em multidão, quem comete crime em multidão, se não me falha a memória, no artigo 6º, eu posso estar errado, mas ele só fala uma vez no Código Penal. Aquele que comete crime em multidão, aquele que está em catarse, está sendo motivado por aquele movimento, o cara que comete crime em multidão, ele tem a pena reduzida. Por quê? Porque ele não estava a par de posse dos seus melhores juízos mentais. Ele estava naquele corpo, sem rosto, naquele megazord de muitas outras pessoas que se encorajam, como nas torcidas de futebol. Então, o único momento que o Código fala de multidão é para diminuir a pena, e não para aumentar a pena. E não para diminuir direitos e garantias fundamentais. E não para diminuir direitos que um réu no processo penal tem. O Clériston foi preso numa baciada por flagrante. Flagrante de quê? Não se sabe, porque o flagrante delito é quando você é pego cometendo o crime, logo após cometer o crime, ou quando é encontrado com as armas do crime. E Clériston não foi visto cometendo o crime, não foi visto fugindo após cometer o crime e também não foi encontrado com armas do crime. Foi preso em flagrante, como tantas outras pessoas, quase 2.000 pessoas presas em baciada por um crime inexistente. E o Código de Processo Penal, ele nos diz o seguinte: todo aquele que é preso em flagrante, ele tem o direito à audiência de custódia. O que é audiência de custódia? É uma audiência que o preso em flagrante tem com um juiz, um advogado e um membro do Ministério Público dentro das 24 horas após o encarceramento em flagrante delito. 24 horas. Essa é a audiência. Nenhum dos quase 2.000 brasileiros presos nesse flagrante inexistente do 8 de janeiro teve o direito à audiência de custódia. E qualquer traficante sabe. Se não há audiência de custódia dentro das 24 horas, ele tem que ser solto. Mas todos eles continuaram presos. E aí começa a prisão política. Não houve audiência de custódia. Houve uma simulação, um teatro, uma enganação que transformou uma prisão em flagrante ilegal, porque já durava mais de 24 horas, em prisão preventiva. Mas mesmo a prisão preventiva era ilegal, porque para ter prisão preventiva nesse país, deve existir uma materialidade que comprove que a conduta do preso foi criminosa. E também deve existir o perigo da liberdade desse preso. Todos eles, em especial o Clezão, não tinham sequer perigo na sua liberdade, um trabalhador, um pai de família, que sustentava as 2 filhas, que queriam ser médicas, e uma esposa, sem antecedentes criminais e nenhuma prova contra ele.
Mas estando preso preventivamente, os seus direitos ainda não acabaram. Mesmo que um preso político de forma preventiva, na forma, é uma prisão política travestida de juridicidade de prisão preventiva. O que aconteceu é, ele não teve nenhum direito processual garantido. Aliás, o Clezão sequer poderia estar num presídio em prisão preventiva, porque o nosso Código de Processo Penal, a nossa lei penal, a nossa legalidade diz: uma pessoa que tem uma situação de saúde tal que não pode continuar recebendo os mesmos tratamentos médicos que recebia, tem que receber alguma outra medida restritiva de direitos, alguma outra cautelar escrita no Código de Processo que não a prisão preventiva. Mas ele foi mantido em prisão preventiva. E mantido em prisão preventiva, ele ainda tinha o direito de, em 90 dias, o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem ordenou essa prisão, rever os critérios da preventiva. Peticionou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mostrando a sua saúde frágil, uma condição de saúde preexistente, aquele flagrante irresponsável do dia 8 de janeiro. Inclusive, laudos médicos dizendo: cada dia que o Clezão passa na prisão, aumenta o risco dele morrer. Alexandre de Moraes, ele não olhou em nenhuma vez. E a lei de abuso de autoridade diz: o juiz ou o ministro do STF, do STJ, que não analisa em prazo razoável um pedido de liberdade provisória, comete crime de abuso de autoridade, vai preso, paga a multa e perde o seu cargo. Mas ele, por 300 dias, ignorou o Clezão, ignorou inclusive um parecer da PGR dizendo que, de fato, este homem não poderia estar no presídio. E ele só não levou mais tempo porque o Clezão morreu. Ele morreu. Então, Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade. Com ele morto, nós ingressamos, em nome das filhas do Clezão e da viúva, com uma ação criminal, fizemos a representação para a PGR não fez nada, e quando a PGR não faz nada, a vítima ou os herdeiros da vítima têm o direito de fazer a ação penal privada substitutiva da pública. Feito isso, caiu-se no colo do Toffoli, muito amigo de Alexandre de Moraes, e Toffoli negou a ação penal. Ele disse que não há provas, que eu apenas juntei o calendário, mas me expliquem. Uma perda de prazo se comprova só com o calendário. Recorremos, a turma do Toffoli, a segunda turma, ela negou ainda a ação penal, recorremos ao plenário e todos os colegas disseram: a lei de abuso de autoridade não se aplica ao Alexandre de Moraes. 300 dias para ele é um prazo razoável. E eu pergunto, se a mãe de Vossa Excelência tivesse um câncer, você olharia para ela e falaria: espera 300 dias, eu te levo num hospital?